Para quem não sabe a dinâmica das reuniões na Câmara, eu vou explicar como que é. Ali não é debate. Ali não é assim, o deputado fala, o ministro fala, o deputado fala, o ministro fala, não é. São blocos de pergunta. Então, a cada 5 deputados falavam, então falava um deputado, o outro, o outro, o outro, o outro. Aí cada um falava por 5 minutos, aí o ministro tinha 30 minutos para responder aquele bloco de perguntas. Então, teve o primeiro bloco, eu não estava inscrito nele, eu estava no segundo bloco. Então, 5 deputados perguntaram, o ministro respondeu, aí começou o segundo bloco. Eu fiz a minha pergunta, fiz a minha colocação, fiz o meu desabafo para o ministro e já eram 14 horas da tarde, eu fui até o meu gabinete almoçar enquanto os outros deputados falavam. Só que os outros deputados falaram menos do que estava previsto, e quando o ministro começou a responder o bloco, eu estava no meu gabinete almoçando e acompanhando pela TV Câmara. Quando eu vi que o ministro começou a me responder, ele pegou e disse o seguinte: é uma pena que o deputado não tenha ficado para ouvir a resposta. Nesse momento, eu deixo meu almoço do lado, pego meu blazer e volto para a comissão. E perdi só a abertura. Logo dali para frente, eu estava frente a frente com o ministro, tanto que está nas imagens da TV Câmara, quando eu chego, ele olha para mim e diz: ainda bem que você voltou. E aí ele começa a falar e diz: olha, eu falei isso e isso, você não estava aqui, não ouviu. Aí eu ligo o microfone, aí eu digo: ministro, só para informar para Vossa Excelência que eu ouvi. Eu estava no meu gabinete almoçando, mas assistindo pela TV Câmara eu ouvi. O ministro foi muito educado, queria que ele fosse educado assim com o povo, na hora de pagar o que precisa principalmente. Mas enfim, foi muito educado, a gente conversou de forma civilizada. Ao final da reunião, eu vi que o ministro estava me procurando com os olhos, ele tinha dito na fala dele que eu estava com muito ódio. E aí eu digo: ministro, não era ódio, não, era revolta. A gente inicia ali um diálogo, ele pediu o meu contato, a assessoria dele ficou de marcar uma reunião para estabelecer um diálogo entre o nosso mandato e o Ministério da Economia. Eu não tenho nada pessoal contra o ministro Paulo Guedes, nem contra ele, nem contra o presidente Bolsonaro, nem contra o ex-presidente Lula. Eu não tenho nada contra pessoas. Eu tenho contra ou a favor ideias. A minha luta nunca vai ser contra pessoas. Ela sempre vai ser contra ideias, ela sempre vai ser a favor de ideias, nunca a favor de pessoas. Então eu não tenho nenhum problema em dialogar com o ministro se isso for bom para o país, se isso for trazer algum benefício para vocês que são os meus patrões, para vocês que pagam o meu salário. Então, se para vocês for bom, não tem problema nenhum estabelecer diálogo com quem preciso for. Então, a gente está no aguardo. Se o ministro mudar a postura daqui para frente, maravilha. A gente vai ter um diálogo muito bom. Se ele continuar ferrando com o povo, eu vou continuar descendo o cacete, porque é para isso que eu fui eleito. Então, explicado aí a fake news divulgada pelo esse senador aí, os seus asseclas, né, de que eu teria fugido, que eu sou um fujão. Isso não é mentira. Quem fugiu por 3 vezes de estar na comissão foi o ministro Paulo Guedes. Sobre o voto impresso, né? Muita gente me questionando, mas Janones, qual que é o problema do voto no papelzinho e tal? Bom, para começar, só para começar, que essa brincadeira fica em 2 bilhões de reais. Eu acho que nós não estamos rasgando dinheiro para pagar 2 bilhões de reais por voto impresso. Eles estão arrumando uma desculpa, sabe para quê? Para daqui a pouco aumentar impostos e falar: olha, mas as despesas aumentaram demais. Só para colocar o voto no papelzinho foram 2 bilhões de reais. Então, o primeiro ponto é esse: o custo é muito alto. Mas não é só isso, não. A questão não é só custo. Se fosse, era fácil de resolver. A questão é a seguinte: primeiro, que eu não acredito que as urnas eletrônicas são fraudadas. Posso quebrar a cara amanhã se alguém conseguir fraudar. Até hoje, ninguém conseguiu. Sabe por que eu acredito na urna eletrônica? Porque eu me elegi deputado federal. Eu não tenho parente na política, eu não sou filho de ninguém influente, eu não tenho advogado na família, médico, político, deputado, prefeito, eu sou de família simples. Meu pai era cadeirante, aposentado. A minha mãe, doméstica. Eu sou de família extremamente simples e pobre. E fui eleito com uma campanha simples, gastando cerca de 10% do que a maioria dos deputados gastaram, e dizendo que eu ia entrar dentro da Câmara dos Deputados para bater na cara de político corrupto e vagabundo, para denunciar a corrupção. Eu nunca aceitei esquema, eu nunca aceitei propina, eu nunca negociei emenda em troca de dinheiro. Então, eu sou o tipo de cara que, se fosse possível fraudar as urnas, eu não tenho dúvida nenhuma que eles fraudariam para que eu não chegasse até lá. E não é só eu. O presidente Bolsonaro
teve 6 mandatos, 7 mandatos de deputado federal. Se a urna fosse fraudada, será que tinha tido estudo? Um dos filhos dele teve 6 mandatos de vereador. O outro teve 5 de estadual e 1 de senador, e o outro 2 de federal. Só agora que as urnas são fraudadas? Nunca foram, e só agora, né, porque tudo indica que vai tomar um couro nas urnas, agora vem com essa ladainha de fraude nas urnas. Isso é desculpa, isso é tentativa de desviar o foco. Sabe o que eles querem fazer, gente? A gente tem informações seguras, tá? Seguras de que o governo já estaria treinando militantes. Qual que é essa estratégia deles? O cidadão vai chegar lá, treinado por eles no dia da eleição. Aí, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O cara foi para votar no presidente Bolsonaro. Aí chega lá, de forma proposital, ele é eleitor do presidente Bolsonaro. Ele vai na urna eletrônica, vota no 13, aí imprime o papelzinho. Na hora que imprimir, ele vai pegar o papelzinho e falar assim: olha aqui, tá sendo roubado, eu votei no Bolsonaro e aqui apareceu o 13. Entendeu? A estratégia é tumultuar, para tirar a credibilidade, para deslegitimar as eleições. Nós não vamos permitir que isso aconteça. Nossa democracia é uma democracia consolidada e o povo brasileiro não quer saber de voto no papelzinho, não. O povo brasileiro precisa de vacina no braço, comida no prato, tá? Emprego, dignidade. É isso que o povo precisa. Não é de voltar lá nos anos 90 lá com o voto no papelzinho, não. A gente quer urna eletrônica, pode continuar como tá, mas a gente quer dignidade, emprego, comida na mesa, vacina e a nossa vida de volta. Então não caiam nesse discurso. Lembrem desse exemplo que eu dei aqui agora. Vão colocar pessoas para votar em outro candidato e falar que votaram no presidente. Só para tumultuar, chamar a polícia, falar: olha, eu apertei lá o 17, aqui saiu o 13. Mentira, ele apertou o 13. É para preparar um golpe. Nós não vamos permitir. Nosso país é um país sério e eu tenho fé e creio que o nosso povo não vai deixar isso acontecer. Então vamos apoiar a urna eletrônica, que ela é confiável, é segura. E outra, o desafio está feito. Eu estive pessoalmente com o presidente da comissão eleitoral e ele me disse: Janones, se conseguir um hacker em qualquer lugar do mundo e ele conseguir invadir uma urna, traz esse cara aqui, a gente leva ele lá no TSE. Se ele conseguir invadir a urna, a gente coloca o voto impresso. Então o desafio está feito. Foi esse desafio que eu fiz na tribuna da Câmara ao presidente Bolsonaro, que ele conseguiu um hacker. E se esse hacker conseguir invadir a urna, o presidente prova que a urna não é segura e a gente coloca o voto impresso. Tá bom? Outra notícia aqui sobre o auxílio emergencial: mães solos bloqueadas, né? As mães solos estão com o auxílio cortado sem nenhuma justificativa, bloqueada. A gente já fez todas as cobranças. Vou explicar aqui no Instagram, que eu já expliquei na outra rede. Às vezes a gente não aparece aqui, vocês acham que a gente não está trabalhando. Na verdade, às vezes quando a gente não aparece na rede é quando a gente mais trabalha. Eu não sou youtuber, não sou digital influencer, eu sou um deputado federal, empregado do povo, funcionário de vocês, e eu trabalho todos os dias. Eu uso a rede social para comunicar o meu trabalho, mas o meu trabalho não é aquele, é um trabalho real que eu divulgo através das redes sociais. Então, eu estou dizendo tudo isso, né, para dizer para vocês que eu estou cobrando, que eu já fiz tudo que estava ao meu alcance, que eu já enviei ofício, que eu já cobrei. Agora essa semana eu vou pessoalmente, eu já estive pessoalmente sexta-feira, mas não teve reunião. Essa semana vai ter uma reunião, tudo indica que segunda ou terça-feira, tá mais para ser segunda, uma reunião pessoalmente lá na data prévia. Eu vou dar um ultimato para eles para resolver. E se não resolver, gente, aí nós vamos quebrar o pau, vamos fazer o barraco, o escândalo. Aí pode me xingar, pode falar que eu sou barraqueiro, que eu sou escandaloso. Tô nem aí, eu tô preocupado com os outros não. Eu tô preocupado com vocês que pagam o meu salário, que votaram em mim e que acreditam no meu trabalho.